Olá, amigos da TV Cidade Santo André, sou a Anísia Unten, do programa Agentes do Bem, e hoje nós estamos aqui com o irmão Adilson, que vai nos falar do seu trabalho de assistência social, da qual nós vamos saber um pouquinho mais através daquilo que ele vai nos trazer. Irmão Adilson, eu gostaria que você falasse para nós o que é a Fraternidade Casa de Assis. Sim, paz e bem, Anísia, né? A Fraternidade Casa de Assis é uma obra franciscana, cujo nós temos o trabalho em ajudar, né, e o acolhimento dos irmãos em situação de rua. Uhum. E uma coisa que eu gostaria também, né, que você explicasse para nós, eu tô falando você porque você é muito jovem, né? Você deve ter quantos anos? 39. 39, novinho, né? Sim. Então, eu queria que você falasse sobre... É de alguma religião? Porque você é um frei, Sim. né? Então, explica para nós, porque quando no primeiro contato que nós tivemos, eu te chamei de Adilson. Isso. Aí você falou que era irmão Adilson. Sim. E eu aí fiquei pensando, irmã, até eu falei, você é padre? Isso foi mesmo, né? Verdade. E aí você falou, não, eu sou um frei. Então, qual a diferença que existe e como que você chegou, né, na consciência de ser um servidor de Jesus? Então, foi assim, nós participamos, né, fazemos parte da Igreja Católica, né, a igreja ela tem muitos ramos, né, e um dos ramos remete ao ramo franciscano. Sim. Né, na qual, quando eu me deparei na minha cidade, e realmente fui perguntar como é que era para ser um frei, né, a vivência da moda de São Francisco de Assis, né. Eu já estou há 13 anos e meio, né, quando eu realmente me deparei com uma de nossas casas, eu me apaixonei de imediato pelo trabalho que exerciam, né, e eu quis. Mas o grande detalhe foi que, realmente, essa grande vivência, é uma vivência espiritualidade, Sim. né, na qual realmente tem que ter um chamado específico. Porque para seguir, tem que largar tudo. Família, projeto de vida, os bens que tem, Sim. né? E nessa grande renúncia, eu acredito hoje que é uma alegria que eu realmente fui adquirindo com o passar do tempo. Certo. Né? Eu queria saber também que essa Fraternidade Casa de Assis acolhe irmãos, né, de rua, que estão em condição, morador de rua, né? Sim. E eu queria saber como que é feito essa acolhida, porque, pelo que eu entendi do trabalho de vocês têm um abrigo também. Sim. Né? Além de ser o acolhimento, vocês têm um abrigo. Isso. E como que vocês fazem esse acolhimento? Tem dois tipos de acolhimento. Todo domingo, todas as casas de Assis, que aqui no Brasil nós temos 10 casas e uma fora, todas as 10, nós vamos para as ruas todo domingo levar mais conhecida como macarronada com frango. Sei. Né? Que seria supostamente uma isca, para poder realmente oferecer a refeição, mas para poder também fazer o acolhimento. Certo. Né? Então a gente convida os irmãos a saírem das ruas, né, do sofrimento, da chuva, do frio, da fome, muitas das vezes, e ali, se ele assim quiser, no tempo dele, né, ele vem conosco para nossa casa e aí a gente faz o acolhimento. Porém, tem aqueles que, por já conhecerem onde moramos, por também pegarem refeições diariamente no nosso portão, então o que acontece? A gente também os convida. Não queremos só realmente fornecer aquele alimento, aquele cobertor que eles tanto precisam. Nós queremos fazer o acolhimento para dar uma dignidade. Esse é o projeto, esse é o nosso intuito. É que tem alguns desses irmãos, né, de rua, eles têm uma resistência muito grande de ser acolhido, né? Eles querem só, às vezes, comer, né? Ou então, às vezes, nem aceitam, né? Sim. E tem uns que se recusam mesmo a ter essa convivência, né? Sim.
Fala um pouquinho como que é a convivência, né, desses abrigados dentro da A nossa casa, da casa, né, isso. que como lema, a Fraternidade Casa de Assis. É uma casa comum, porém ela é ampliada, né, para nós fazermos esse acolhimento das pessoas, né. Hoje, a nossa convivência interna, eu acredito que é como uma família mesmo. Lógico, tem as regras, tem as orações que são exercidas, né, com eles, né, e ali tem o trabalho do lar. Porém, é um trabalho do lar constante, diário, né, porque tudo que nós fazemos é em quantidade grande. E ali, aquele irmão que chega hoje para mim, irmão, eu sou cozinheiro, que bom. Então você me dá um tempo, quero conhecer primeiro a sua história, quero te conhecer antes de você poder estar entrando na cozinha. Então a gente já tem uma entrevista com o irmão ali. E ali, com o passar do tempo, nós vamos passar a confiar nele e ele vai confiando em nós. E ali a gente vai realmente vendo onde é que está a ferida dele. E realmente detectada essa ferida, a gente procura ajudar ele com as orações, às vezes com simples diálogo, porque às vezes não tinha diálogo dentro da família, que às vezes foi até expulso de casa devido à drogadição, devido ao alcoolismo, então muitas vezes acaba ficando em situação de rua. E aí ele chega a nós, estendendo a mão, aqueles que querem, e aqueles que outrora vêm bater no portão. Hoje a gente está exato com 26 pessoas. Eu ia perguntar isso, né? Qual é o número de pessoas que estão dentro do abrigo, porque eu sei que os outros que ainda continuam também são assistidos, né? Isso, nós não deixamos de assisti-los. Irmã Adilson, eu sei que os fundadores, né, dessa casa fraterna, ela não veio daqui de Santo André, né? Não. Até eu estava dando uma olhadinha na história de vocês e vi que dois irmãos, né, Walter e Gilberto, que eles fundaram, né, isso algum tempo atrás. Você pode falar um pouco sobre isso? O nascimento aí da Fraternidade Casa de Assis? Sim. Assim, o nascimento da Fraternidade Casa de Assis, o nascimento é com o irmão Reinaldo. O Walter e o Gilberto são irmãos igual a mim. Que na época, quando realmente aconteceu, de virmos para cá, eles vieram antes de mim. Então, eles acabaram iniciando o trabalho aqui, né? O irmão Washington, Walter, né? A gente chama ele de Washington, mas é o Walter. Ele se encontrou hoje tomando conta da casa de Peruíbe, né? Que é uma casa lá na Baixada Santista. E o Gilberto se encontra em São José dos Campos. Então, irmã Dilson, eu queria que você nos contasse como que foi, né, a semente, né, que nós estávamos falando aqui nos bastidores. O início de tudo, né? Telespectadores, isso. O início de tudo da Fraternidade Casa de Assis, há 22 anos atrás, o irmão Reinaldo, né, um homem simples que batalhou, se dedicou para se formar em advogado e conseguiu, através da mãe dele também, ajudando muito, né, porque ele era um simples pedreiro, né, cujo estudou um bocado e conseguiu se formar. Conseguiu construir família, que eu acredito que construir família eu acho que é o ideal de todos. Mas alguns, Deus escolhe como escolheu ele, né? Ele começou a ter um olhar diferenciado por um irmão de rua, que outrora ele conseguiu chamar muita atenção dele, de um irmão que estava na calçada, né? Meio fio da calçada entre a rua. E como era um horário que todo mundo estava saindo do serviço, na parte da tarde, ele acabou realmente se sensibilizando com aquele irmão caído, que estava alcoolizado, com a perna machucada, né? E ele parou o carro dele, colocou ele no carro e levou para o hospital e deixou o telefone. E ali foi quando o hospital, depois de alguns dias, ligaram para ele, falando que o irmão dele estava de alta. E ali ele falou, mas eu não tenho nenhum irmão internado. Mas seu irmão está aqui, você quem trouxe ele, tem o seu telefone e o seu contato. E aí foi quando ele acabou voltando para o hospital e o irmão de rua virou para ele com mais um outro irmão de rua no hospital, falando que o Reinaldo, que hoje é o irmão Reinaldo, veio buscá-lo
e levaria os dois, né? Então ele começou a história da Fraternidade Casa de Assis, começou com esse irmão. Aí que ele foi ajudar, e ele começou a ter um olhar um pouco diferenciado por esses excluídos da sociedade, né? E, assim, vocês, dentro do trabalho que vocês desenvolvem, eu acredito que vocês têm muitas histórias tocantes. Tem alguma que te marcou, irmão Adilson? Sim. Por favor, fale para nós. Tem um relato que uma das cidades da qual eu passei, que nós temos uma casa em Bragança Paulista, ali a assistente social me ligou, vou falar um fato que aconteceu comigo, que essa assistente social ela não conseguiu ajudar um rapaz. Ela me ligou e falou, irmão, conheço você, conheço o trabalho que vocês exercem aqui na cidade, e eu queria que você ajudasse um rapaz. Porém, ele realmente ele é um homossexual, né? E eu não sei se vocês têm essa discriminação. Nenhuma. A gente ajuda tranquilamente. E ali a própria assistente social, na época, ela me relatou que ele, em um mês, passou em 7 lugares que ela indicou, e ele não conseguiu ficar. E conosco, quando eu fui buscá-lo, um fato curioso que aconteceu comigo e com esse rapaz, né? Todo domingo a gente ia entregar uma macarronada com frango nesse município, e ele me desrespeitou, né, com a minha batina, né? Ele estava também um pouco alterado, e ele me desrespeitou colocando a mão em mim e levantando, né, o meu hábito. E aí eu fiquei muito bravo com ele, hoje eu virei e falei, eu nunca te desrespeitei, e eu queria que você tivesse respeito comigo, que estou aqui todo domingo trazendo o alimento para vocês. E ali os próprios irmãos de rua também quiseram bater nele, eu ainda tive que o defendê-lo. Falei, não é para vocês baterem nele, não é isso o intuito, ele só me desrespeitou, mas está tranquilo, né? E aí, passado uma semana, aí vem o fato. A assistente social, quando ela me ligou, quando eu estava entrando, ele estava na porta, e aí eu cumprimentei, e ali quando eu cheguei para sentar na mesa com a assistente social, foi quando ela falou, eu vou chamar ele. Quando ele veio, literalmente ele, muito sem graça, e falou, você me perdoa, eles tem o costume de chamar ele de Frei lá, né? Você me perdoa, Frei, por domingo eu ter te desrespeitado, mas eu preciso de ajuda. Eu não lembro mais o que aconteceu, porém eu fiquei muito bravo na época, assim, lógico que para ele eu não demonstrei, porque a gente não está aqui para discriminar esse ou aquele. Ele era uma pessoa que precisava de ajuda, né? E se prostituía em prol da droga. E aí foi quando eu falei, olha, lá na nossa casa, é uma casa que a gente reza um pouco, temos as nossas partes de espiritualidade, e ele falou para mim assim, olha, eu sei como é que é o funcionamento da casa de vocês, mas você me perdoa que eu preciso falar antes de eu ir para lá. Eu não acredito mais em Deus. E eu falei para ele assim, Anísia, realmente eu não estou aqui para fazer com que você acredite em Deus. Eu só quero que você sinta o amor dele. E esse rapazinho ficou com a gente 3 meses. Na época, isso para o município foi muito chocante, que realmente até me chamaram na época na cidade, o pessoal da prefeitura me chamou para dar uma medalha de honra ao mérito de bom cidadão, né? Então eu acredito que esse fato para mim é um fato que ficou muito marcante, né? E que eu sempre relato isso para algumas pessoas. Em 2017, o IPEA, ele tinha uma pesquisa que no Brasil inteiro existiam 101 mil pessoas em situação de rua. Agora, em 2022, você que está dentro, né, desse universo, você acha que esse número aumentou ou diminuiu? Eu acredito que o número está sempre sendo elevado, né? Porque hoje a pandemia também fez com que muitas famílias ficaram à mercê. E eu acredito por quê? Pelo nosso público hoje, ele está muito diferenciado. A gente não atende só mais o irmão de rua, não. Hoje a gente atende famílias, que muitas das vezes chegam o pai, chegam a mãe, e às vezes até com criança, fala, irmão, a gente quer uma refeição.
E aí a gente sempre explica, tá bom, você é uma pessoa que tem família, tem sua companheira, o seu filho, então você pode vir e você pega a refeição para levar para eles. Hoje nosso público, realmente, eu acredito que tem aumentado muito. Irmão Adilson, vocês trabalham distribuindo também aonde se encontram, né, esses irmãos moradores de rua, vocês levam marmitas, né, refeições. Quantas marmitas vocês distribuem? Todo domingo, o único dia que nós não atendemos no portão da nossa casa, que de segunda a sábado café da manhã, almoço e jantar. Porém, no domingo nós não atendemos eles, os irmãos que vão em casa, porém nós vamos para a rua todo domingo levar macarronada com frango, né? Junto com os amigos benfeitores, que outrora são eles mesmos que também nos trazem, né? Toda essa doação da refeição para serem preparadas em casa. São doações de pessoas que ajudam nesse trabalho. Isso, que acreditam no nosso trabalho e também quer fazer algo a mais em prol desses irmãos que estão aí à mercê da sociedade. Então, o que acontece? Então, eles realmente estão conosco e aí a gente vai para a rua levar essa macarronada com frango, equivalente a 160 macarronada, né? E com frango, e ali a gente faz essa distribuição. E durante a semana também tem aqueles que vão no portão? Todo dia. Todo dia, né? Eu vi a foto. Isso, equivalente de manhã, a gente tem atendido o número de 70 a 80 café da manhã, né? Cujo as padarias próximas da nossa casa, ali na Vila Pires, realmente fornecem para a gente os pãezinhos. Graças a Deus, eles realmente dão para nós, né? E ali o almoço, né, que também é através das doações dos nossos parentes, amigos, que outrora conhecem esse projeto, esse trabalho, e ali a gente serve equivalente, aproximado, entre 120 a 130 no almoço, e no jantar já diminui um pouco, né, cai em torno de 40 a 50 refeições diárias. Dentro desse trabalho na casa, quantos freis estão ali trabalhando, ou quantos voluntários? Hoje, são assim, eu, o irmão Marcos e o irmão Felipe. Somos em 3 irmãos e são assistidos 26. E assistido 26, se você diz, é aqueles que estão abrigados lá. Isso, correto. Esse também, eles ajudam. Também ajudam, porque, como eu disse, se a gente faz aquele acolhimento, a pessoa que eu ainda não conheço a história dele, o que acontece? Ele está com a autoestima lá embaixo. Sim. Se você chega e fala, irmão, vem cá, você pode me ajudar a uma simples limpeza no banheiro? Que pra gente é gratificante demais os trabalhos mais simples, cujo os irmãos que se encontram em casa estamos sempre também administrando junto deles, né? Ninguém fica sozinho em determinado cômodo, né? Então nós estamos sempre trazendo eles também, eles nos ajudam muito nas refeições, né? Nos ajudam muito nesse grande carisma franciscano. Sim. Que é para o outro. Ainda mais eles que já passaram na rua. Não, eu quero dar o melhor, como um dia deram o melhor para mim. Agora eu posso dar o melhor porque eu sei como é estar na rua. Então a gente já pega junto com eles e também faz as atividades da casa. Sabe o que eu achei interessante? Que esse chamado para eles ajudarem os outros que estão, que estão como eles estiveram, isso também faz fortalecer a dignidade deles, né? Sim. E é um trabalho gigante, mas pouquinhos, né, que fazem um trabalho tão grande. Sim. E como tem pessoas que doam, por exemplo, os alimentos, como você falou, é macarrão e frango, né? Sim. A marmitinha é sempre macarrão e frango. Isso, no domingo. No domingo. E durante a semana? Durante a semana já é o bruto, né? Que é o básico, o arroz com feijão, o fubazinho, né? Que no caso é a polenta, que nós preparamos com carinho. Ali vai realmente a salsicha, que é lógico que a gente não come salsicha todo dia. Às vezes, alguns amigos nossos doam pra gente a salsicha, para no meio da semana, a carne moída,
às vezes até a bisteca mesmo, às vezes tem bisteca, né? Então o que nós temos é o que nós também fazemos a refeição do que temos e o que nós fornecemos para eles, né? Então hoje tem alguns amigos sim que estão sempre levando para a gente. Porém o nosso carisma também é de porta em porta e pedir quando está faltando. Se tiver faltando o arroz e o feijão, eu vou para a rua para pedir. Simples. E ali a gente fornece o nosso endereço para ver se a pessoa realmente vai acreditar no que eu estou dizendo ou não. Por isso que a gente está sempre procurando ser sincero com todos, para que mais pessoas possam ser alcançadas e também realmente abrace essa causa, né? E possa doar aquilo que outrora precisamos de roupas, tanto masculina quanto feminina, que também temos algumas mulheres que atendemos no portão. Elas só não podem entrar para tomar o banho, mas daí a gente pode fornecer algumas roupas para elas, né? E daí nesse grande requisito, tem muitas pessoas que vêm, irmão, o que você precisa? Hoje eu estou precisando do molho de tomate. E aí a pessoa acaba realmente vindo doar para nós. Muitos realmente também me ligam, irmão, o que você precisa hoje? Né? Para vocês terem noção, voltando na parte da limpeza, por dia eu gasto 15 rolos de papel higiênico. Isso é diário. Né? E não tem subsídio, assim, tudo doação. Tudo doação. Não tem nada que, por exemplo, uma verba que venha de alguma forma do Estado, governo. Do governo, da não. Prefeitura, não. Não. O nosso carisma, como eu disse, o nosso carisma é irmos para as ruas. Devido à pandemia, a gente não conseguiu ir mais bater de porta em porta, pedir, né, o recurso. Porque a gente não tem parceria com ninguém. São pessoas que, igual vocês, que outrora estão conhecendo a causa e querem fazer o algo a mais. E ali, graças a Deus, as pessoas realmente têm alcançado, têm conhecido, e até faço o convite para vocês, né, quando quiserem, né, para poder ir lá conhecer, e ali realmente acabam levando a doação. Irmão Adilson, então existem 26 assistidos que são internos, digamos assim, no abrigo. Correto. Ele funciona como um abrigo, né? Como que é conviver com pessoas que perderam a fé? Sendo que eu sinto, né, que você traz essa fé, né, essa certeza. Como que é esse convívio? Eu acredito que é um convívio normal, né? Normal assim, quando nós recebemos a cada um desses irmãos, esses 26 que são internos e moram conosco, né? O que acontece? Ali, com 2 dias, você já consegue detectar se ele tem algum problema mental. Porém, detectando isso, a gente vai sentar com ele e ali eu mesmo faço o trabalho de psicólogo, de advogado, de irmão, de pai, de mãe. E ali fazendo esse trabalho com ele, ele vai se sentir mais à vontade, né? Cujo a gente acaba levando ele para algum tratamento que o município oferece, que é o CAPS. Sim. Hoje eu tenho 3 pessoas que fazem tratamento no CAPS, por esse grande requisito. Por nós conseguimos detectá-lo, né, que tem algum problema mental, e ali a gente não tem como dar um suporte só pela fé. Só pela fé é impossível. Mas eu acredito também pela fé, que realmente ajuda muito, sim, e ali acaba realmente levando ele para fazer um tratamento, tomando a medicação correta, nós conseguimos conviver com ele e ele conosco. Porque o CAPS é do Estado. É do Estado, né? Isso. Aqui no município também, né, tem o CAPS, né? Tem o CAPS. No hospital municipal. E assim, quando essa convivência, eles devem relatar, como você falou, você faz o papel de psicólogo, e eles devem contar a história, o ressentimento que tem da família, eventualmente, sim, ou às vezes até a saudade, ou às vezes até o abandono. Sim. Um dos grandes requisitos, quando eles chegam em casa, a gente fala assim, irmão, tô te recebendo, mas para que você volte para a rua, que você saia da minha casa, requer um tempo. Então, vamos lá, eu vou jogar para você 3 meses sem sair. Você concorda? De imediato eles concordam.
Mas passam nem 15 dias, irmão, é que eu tô com saudade do meu filho. Irmão, é que meu pai tá doente. Irmão, então assim, eles têm N situações que muitas vezes querem nos convencer para conseguir sair. Mas não é para uso daquilo que eles, né, não é bem a saudade, né? Não. É o uso, seja do álcool, seja da droga. A gente costuma dizer que bate a abstinência nele, porque o organismo está acostumado com a drogadição, com álcool, e aí quando chega um momento que ele não, o organismo dele está pedindo aquilo que está viciado, né, que é a abstinência, então às vezes ele começa a ter algumas falas para nos convencer, para que ele consiga sair. É lógico que se alguém passar mal, nós vamos nós mesmos levá-los no médico ou vamos chamar o SAMU. Né? O SAMU é conhecido lá de casa. Então, esse é o requisito que a gente procura detectar em cada um desses 26 assistidos lá em casa. Certo. Mas tem aqueles que realmente têm saudade da família, que têm vontade de retornar para a vida em sociedade? Tem. Assumir, né, a sua cidadania? Tem. Né? Porque o nosso objetivo é esse, é entregá-lo para a sociedade. Perfeito não tem como, mas entregar a cada um hoje que está comigo para a sociedade melhorado. Porém, a gente deixa bem claro que a escolha é dele. Ele sabe o porquê que ele veio bater no meu portão pedindo ajuda, né? E ele vai saber também quando realmente o momento que ele não vai querer voltar para minha casa. Sim. Né? Porque ele sabe que ele está saindo bem, né? Com propósitos. Então, se o propósito de voltar para a família é esse, de voltar para a sociedade com um bom emprego, então a gente acredita que requer tempo. Eu acredito que são 9 meses para gerar uma vida, então requer um tempo também para que ele possa ficar sem a drogadição, sem o álcool. E a conscientização, né? Isso. E tem algum programa assim que ajude os assistidos a eles, né? Como existe o AA, o NA. Então, tem algum programa que vocês usam ali para que eles sejam recuperados? Então, na nossa casa, nós procuramos trabalhar a espiritualidade, né? Como se fosse um trabalho do AA mesmo. Sei. Porém, hoje eu tenho amigos voluntários, que eu falei que eu faço papel de psicólogo, mas eu tenho uma amiga que está sempre indo lá consultá-los, né? Que é uma psicóloga, né? Então está sempre atendendo. Temos amigos que outrora são profissionais na área, né? Como psicólogo mesmo, como alguns irmãos que eu tenho lá em casa e que acabaram de sair do presídio. Tem alguns que estão realmente devendo para a justiça, daí o que acontece? Eles chegam, irmão, eu preciso ir no fórum. Não, que isso? A gente pode ver com alguns amigos, mas realmente eu vou fazer uma carta prescrita à mão, com o timbre da fraternidade, com o endereço certinho, e você tem que ficar aqui em casa. Então esse é o nosso intuito. E às vezes vai alguns oficiais lá, tô procurando tal pessoa, deixa eu ver aqui na lista se ele se encontra, senhor, só um momento. E ali aqueles que outrora também, alguns saem, né, que tem que ir lá fazer serviço comunitário, ou muitas das vezes também tem que ir no fórum para poder assinar a carteirinha, e ali a gente cuida desses daí também. Certo, bem interessante, né, nesse envolvimento, né, Sim. que se torna uma família, aqueles que estão ali é uma família. Isso. E como você fala, a minha casa. É a casa de Assis. A casa de todos. É a casa de todos. É a casa de todos, né? E voluntários, eu já perguntei, são pouquíssimos, né? São 3. Assim, sem contar os assistidos que também... Põe a mão na massa ali. Põe a mão na massa, são 3. E para fazer comida para tanta gente, fazer... Quantas marmitas vocês fazem? Diário é equivalente, vou chutar a média do café da manhã, almoço e janta, certo. Vou chutar em média de umas 200 refeições diárias e a 160 macarronada com frango, que é distribuído no domingo. Certo. Mas essas 200, estou falando do almoço e na janta, que eu sirvo no portão para fora.
Sei. Fora os assistidos dos 26 que eu tenho interno. Uhum. Porém, chegou um ano muito frio aqui em Santo André, que eu já cheguei a abrigar 55 pessoas. A casa lá, ela não é tão pequena, parece pequena. Depois que você vai entrando, você vai ver o tamanho que ela realmente tem. Né? Isso, né? Irmão Adilson, quanto tempo que tem essa casa fraterna em Santo André? Quanto tempo você está trabalhando? E quantas pessoas vocês já recuperaram nesse trabalho? Sim. Ó, aqui em Santo André, estamos aproximadamente há uns 10 anos, quase 10 anos, né? Eu falo porque eu vou agora em dezembro, faço 5 anos que eu me encontro aqui, né? E nesse período que eu estou de 5 anos aqui em Santo André, uma média de 6 a 7 pessoas da nossa fraternidade, que realmente foram os assistidos, né? Saíram empregados, né? Conseguiram voltar para a sociedade e conseguimos fazer uma ligação com a família. Então, uma média de 7 pessoas. Esse ano mesmo, já saíram 2 pessoas, né? Então, uma média por ano aí, nesse período que eu estou há 5 anos, equivalente a 1 a 2, realmente até consegue voltar para a sociedade. É lógico, nós também acompanhamos, né? Tem 2 e que realmente todo fim de semana, não digo todo, mas um domingo sim, um domingo não. Irmão, posso ir na sua casa aí, irmão? Minha casa, a casa é sua. Pode chegar sim. E ali ele vem e conta como é que tá. Irmão, aqui fora não é fácil, isso mesmo. Mas realmente, se você tem um objetivo, eu acredito que você vai levar até o fim. Então, eu acredito que realmente a gente quer devolver para a sociedade, sim. Mas, como eu disse, escolher por eles nós não podemos. É verdade. O livre-arbítrio, né? Não vai tem depender como deles. mexer, né? Isso. E assim, esses que voltam, porque assim, no cômputo geral, a gente pode deixar, mas em 5 anos, só 6 ou 7, Sim. mas que cada um tem um valor muito grande, né? Sim. É um resgate, né? De uma invisibilidade, de uma miserabilidade para uma vida familiar, uma vida em sociedade. É um trabalho muito grande, né? Sim. Parabéns. Porque eles acabam chegando para nós destruído, né? Principalmente a família. A família não quer ver de jeito nenhum. E ali, com muito custo, com muita oração, nós conseguimos aproximar a família dele. Não, mas ele é uma nova pessoa. Não, mas ele fez isso, isso e isso, irmão. Nossa, eu não consigo acreditar, mas se você está dizendo mãe, pai ou esposa, né? Não que eu não vou acreditar. Porém, dá uma nova chance para ele. E ali a gente, com muito custo, a gente consegue fazer, né, essa ligação familiar. Até tem um irmão, né, nosso, que ele fazia tratamento no CAPS. Eu falo irmão que é os irmãos de rua mesmo. Sei, e ele morou comigo aproximadamente quase 2 anos, por 1 ano e 8 meses, né? E ali nós fizemos a ligação para a mãe, que bom que ele está aí. Não deixa ele sair daí de jeito maneira. Nossa. Daí ela me contou algumas coisas e eu simplesmente virei e falei, mas vem ver como ele tá diferente. Ele não é mais essa pessoa que você está dizendo. Hoje, no aniversário dele, a mãe dele foi vê-lo. Ele chorou demais e foi a ligação que nós conseguimos, né? Quando ela foi ver ele em casa. E graças a Deus, eu acredito que depois de 6 meses, ele arrumou um emprego, a mãe permitiu dele voltar para casa e já fazem 1 ano e meio. Poxa, e eu sempre tenho contato com ele. Eu queria saber também se tem jovens, qual é a faixa etária mais atingida nessa situação de rua? Hoje, jovens, eu tenho um número bem pequeno, porque o jovem ele ainda é mais resistente na rua, ainda topa muita coisa, né? O que muitas das vezes não é boa. Né? Ainda tem o seu vigor total. Sim. E vai até o seu limite. Porém, hoje a faixa etária que eu tenho desses 26 na minha casa é uma faixa a média de 25 a 40. Essa é a faixa que eu tenho na minha casa hoje. Pessoas jovens ainda, né? Jovens ainda, que ainda eu acredito que ainda é possível, né? Como eu disse, tenho 2 pessoas acamadas, na verdade 3, recebi uma semana passada,
um de 60 anos, ainda não anda, usa a bolsa de colostomia, mas eu acredito que ainda é possível, porque ele já está conseguindo firmar um pouquinho. Já, mas ele chegou não andando. E amanhã vai fazer uma semana que ele está comigo e ele já está conseguindo já dar uns passinhos. Não consegue ter a firmeza toda, mas essa é a faixa etária, né? Então, nós não recebemos muitas pessoas maior de 60, porque já se enquadra, né, no ponto de idoso, né? Porque hoje também nós temos os asilos, né? Então, mas se é uma pessoa com 60 anos, capaz, lúcida, a gente também ajuda. Irmão Adilson, esses moradores de rua, eles têm o mesmo perfil de que tiveram aí há 10, 15, 20 anos atrás? Hoje, o perfil do irmão aí na rua mudou muito, né? Quantas pessoas hoje não vêm, nos abordam querendo uma ajuda, mas você olha, ele tá com a roupa limpa, tá barbeado, tá muito, muito bem aparentado, sim, né? E ali hoje, mas tá querendo ajuda, porque não tem o que comer dentro de casa, muitas das vezes até expulso de casa foi. Mas eu acredito que nesse período aí, uns 10 anos atrás, o perfil do morador de rua você conseguia identificar ele de imediato, pela tamanha barba que tinha, certo, pela tamanha vestimenta, que muitas das vezes você via nítido que não trocava tanta roupa, sim, muito menos o banho não conseguiria ter, né? Então eu acredito que hoje o perfil, muitos chegam na minha casa, é uma coisa que eu sempre procuro estar conversando com eles. Muitos chegam com o telefone na mão. Mas você tá na rua? Tô. Tá, mas se você tá na rua dessa forma, irmão, então tem que ver direitinho qual ajuda que você quer mesmo, né? Mas o perfil hoje dos irmãos que se encontram nas ruas é muito diferenciado mesmo, porque já não é mais igual antigamente, maltrapilho, barbudo, mal cheiroso. Então esse perfil hoje já não é tanto. Mas justamente pelo trabalho assistencial dos voluntários, né? Isso. Que mudou, né, esse perfil. Sim. Porque, como você falou, né, muitos já procuram fazer uma higiene, tem lugares, e assim, se tem aqueles que só querem entrar ali no abrigo para fazer a sua higiene e sair? Tem. Também tem esse pessoal também que, mal, só preciso de um banho. Então bora lá, vamos entrar aqui, né? Então a gente fornece até a roupa, né? Muitos falam, não, irmão, só me dá uma roupa, um cobertor, eu vou dormir aqui mesmo. Mas se tem uma casa para você entrar, tomar um banho quente, ter uma cama quente, por que você quer um cobertor e uma roupa? Irmão, que eu não consigo ficar preso. Então esse é o seu querer, né? E ali a gente não força. Então tem esses que não conseguem ficar, né, digamos, fechados presos dentro de uma casa. Não consegue. É um público que ainda requer de nós irmos de encontro a conquistar ele. Sim. Né? Tinha um que a gente demorou um tempão para a gente conseguir conquistar, e todo domingo ia levar macarronada com frango para a rua e falar, bora para casa, irmão. Não, domingo que vem eu vou. Tá bom, irmão. Daí domingo que vem eu tô aqui, hein? Aí chegava no próximo domingo, e aí, irmão, bora para casa hoje? Domingo que vem eu vou. E ali, com muito custo, um belo dia, ele realmente estava bem debilitado, fraco. Aparentemente, você via que ele fazia algum tempo que ele não comia. E ali, quando nós oferecemos, ele quis vir. E tanto é que depois que ele se recuperou, ele voltou para a rua, mas ele teve o tempo dele, ele viu como é que é o procedimento dentro da casa, né? E é o momento que ele tem ali mesmo, que sabe que se um dia ele precisar, ele sabe onde ele vai correr. Quem quiser ajudar, como que deve proceder? Levando até o local? Como que é essa recolhida, né? Essa ligação de doações. Como é feito? É assim, nós vivemos totalmente de doação, né? E muitos amigos que podem realmente e querem fazer a doação, pode estar levando na Rua Coimbra, 307, ou podem estar fazendo contato via telefone, que é o telefone fixo de casa, o 4451-7243,
ou às vezes até no meu contato direto, que é o WhatsApp, né? 99732-6410. DDD 11. Isso, DDD 11, né? É daqui mesmo. Sim. Então, se as pessoas assim, muitas pessoas, no caso até idosas, irmão, tem uma cesta básica, mas eu não consigo até aí. Aí a gente fala, olha, irmã, me dá o endereço, com a possibilidade que eu puder, eu realmente busco. Às vezes a gente até faz essa ligação com alguns benfeitores. Sim. Né? Que aí eu falo, pode buscar para mim no endereço tal, com a pessoa X, e aí a pessoa acaba realmente também fazendo essa caridade. Sim. Irmão, tenho tempo disponível, o que você precisa de mim? Sim. Eu preciso que você busque para mim uma doação de tal coisa em tal lugar. E aí a pessoa também se sente muito agradável. Então nós estamos chegando agora, né, no final da nossa conversa. Sim. Né, foi um bate-papo muito gostoso. Gostaria de que você deixasse palavras dos nossos telespectadores, né? Quero agradecer, né, a saudação que Francisco sempre o fez. Ele desejava sempre a paz e o bem. Mas eu quero mandar uma mensagem para todos que a caridade realmente ela faz bem para quem realmente faz a doação e para quem também recebe. Então eu acredito realmente que nessa mensagem não deixe de fazer caridade. Não importa para quem seja. Paz e bem. Então, amigos, chegamos ao final de mais um episódio do programa Agentes do Bem. Eu sou a Nísia Ontem e até a próxima.